A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos começar uma série falando sobre as letras do alfabeto hebraico. Vamos falar um pouco da etimologia de cada letra, o que cada letra representa para a cultura hebraica e como isso tem a ver com o cristianismo atual. Nós vamos trazer a revelação de Jesus Cristo em cada uma dessas letras do alfabeto hebraico. Para iniciarmos, vamos falar sobre o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Pois bem, esta é a letra Aleph, e a letra Aleph representa um boi, um líder. Ela representa força. E Aleph também tem um valor numérico. Cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. E Aleph, o seu valor numérico é 1 e também é 1000. Aqui já temos uma revelação muito especial. O Deus que é um. A Trindade Santa, uma pessoa, e também representa 1000. Quando se fala em 1000, se fala em semente, se fala em poder de criar, fala em infinidade. E também uma curiosidade sobre a letra Aleph é que ela é silenciosa. Isso mesmo, a letra Aleph não é como o A latino, ou o alfa grego, embora tanto o A latino como o alfa grego tenha vindo desse Aleph. Mas o Aleph em si ele não carrega um som de vogal, ele é silencioso. Ele faz alusão aos mistérios inefáveis de Deus e a sua unidade. Ele faz alusão aos mistérios inefáveis de Deus, ao 1000 representado como 1000 e a sua unidade, que é 1. E esse hebraico clássico que se chama Ketav Ivrit, ele é a forma de hebraico que Jesus leu nas sinagogas. Está aqui alguns versículos dizendo que Jesus ele ia na sinagoga e ele recebeu a oportunidade de ler um texto em Isaías, e ele se levantou e leu, provavelmente leu em hebraico, Aleph. Então, o Aleph ele é construído, ele é desenhado, vamos assim dizer, nos rolos antigos da Torá, com duas letras para fazer o Aleph. Primeiro é um Vav, que ele está inclinado, e 2 Iods. Iods, um para cima, outro para baixo. Ele representa algo muito especial. O Yud, ele é também uma letra hebraica. Nós vamos ter um vídeo separado só para essa letra e também para o Vav, mas por enquanto o que precisamos saber do Yud é que ele tem um simbolismo de um braço. Um braço, ele representa o aspecto escondido e infinito de Deus. Ele é chamado de En Sof, ou seja, sem fim. E o braço de baixo, ele representa a revelação de Deus aos seres humanos. E esse Vav, que está no meio ligando os dois Yuds, ele tem um valor numérico que é 6. O Vav ele representa um gancho. Um gancho.
ele é o gancho que conecta essas duas realidades. O reino divino, representado pelo escondido infinito de Deus, e o reino terreno. O Vav também ele representa a humanidade, devido ao seu valor numérico, que é 6, e Adão, ele foi criado no 6º dia, porque o Vav está inclinado na letra Aleph. Diz a tradição que ele se humilhou diante da face dos mistérios divinos e da sua revelação à humanidade. Esse Vav, ele está encurvado na letra Aleph. E os dois Yuds, eles estão aí como um paradoxo, ligados pelo Vav, ligados por um gancho, e eles estão ligando o escondido com o revelado, o que está longe com o que está perto. Então, o Aleph e os nomes de Deus. O primeiro nome de Deus revelado na Escritura está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Elohim. Elohim se inicia com a letra Aleph. Outros nomes de Deus também se iniciam com a letra Aleph. Temos El, Eloham, Eloá, Adonai, Av, que é Pai, Avinu, Pai Nosso, Avir, Abba, que é papai, o paizinho. Então temos Elohim como o primeiro nome de Deus revelado nas Escrituras, e ele carrega a letra Aleph. E Aleph também é muito interessante com relação às metáforas que Deus usa e que Cristo, Deus, o Filho Cristo, usou para se revelar à humanidade. Vamos falar aqui sobre o fogo, sobre a luz e sobre amor. Metaforicamente, a letra Aleph está em fogo, que é a figura metafórica para Jesus, está em luz e está em amor. Fogo em hebraico é Esh, luz, Or, e amor, Ahavá. Está aí os versículos, fogo, Esh, Hebreus capítulo 12, versículo 29, luz, Or, 1 João capítulo 1, versículo 5, e amor, Ahavá, 1 João capítulo 4, versículo 16. Sobre o Aleph é que ele representa a intercessão de Jesus. O Messias esperado, ele é o nosso Kohen Gadol, ele é o nosso sumo sacerdote. Como já dizemos, os dois Yuds, eles representam dois braços ou duas mãos, dois braços ou duas mãos, e o Vav, que está encurvado, ele representa a humilhação, ele representa o sacrifício do número 6, o sacrifício do Adão, o sacrifício do homem, do segundo Adão, o sacrifício de Cristo, aí representado pelo número 6, que é o número do homem, e representa Cristo, que se humilhou como homem, para que pudesse tocar o Aleph. Ele representa a natureza do homem. Dizemos que Cristo, ele se humilhou para fazer essa
interseção, essa ponte entre humanidade e divino. A palavra para homem, ou humanidade, ou pessoas, na Bíblia é Adam, que depois passou a ser usado como um pronome pessoal. Nós temos aí a figura de Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11. Aleph representa Cristo, Adão, que se humilhou. Deus se revelando através de uma letra. Imagine as grandiosidades de Deus que estão dentro da sua palavra como um todo. Aqui estamos esmiuçando apenas uma letra, uma das letras que vamos falar ao longo desses dias, mas uma letra pode carregar a revelação de Cristo, a revelação suprema de Deus, que é Cristo, seu Filho, que Deus, a próxima letra do alfabeto é o Bet, e espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Clique aí e assista o segundo. Nós vamos falar sobre as 22 letras do alfabeto e o que elas representam. Tchau, tchau. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, continuando a nossa série sobre as letras do alfabeto hebraico, vamos falar sobre a segunda letra hoje, que é a letra Bet ou Vet. Bet ou Vet. Essa é a segunda letra do alfabeto hebraico. Estamos falando sobre a numerologia de cada uma dessas letras, e a numerologia para Bet é o número 2, Aleph é o número 1 e Bet é o número 2. A primeira letra da Taná, que é a Bíblia hebraica, é a letra Bet, Bereshit. Bereshit também é o nome que foi dado ao livro do primeiro livro do Pentateuco, que é Gênesis, para nós, e conhecemos como Gênesis, mas na Bíblia hebraica é Bereshit, que é no princípio, ou no início, Bereshit. A letra Bet, ela tem a simbologia de uma casa, de um lugar de morada. Casa em hebraico é Bait. Bait é uma casa, então é um lugar de morada, um lugar de se habitar. Essa é a simbologia do Bet. O Bet representa dualidade. Ele representa paradoxos, dualidades, paradoxos como luz, escuridão, santo, profano. Essa ideia de morada é uma ideia muito básica, que ela pode ser definida de três formas, vamos dizer assim, três realidades. Primeiro é a realidade de mundo. O que isso significa? Aprendemos em um lugar, aprendemos em uma casa, uma escola, nós moramos em uma casa, nós nos divertimos em lugares, nós cultuamos a Deus em lugares. Esse nível de mundo é uma realidade física da letra Bet. O nosso corpo é a morada da nossa alma, do nosso espírito. Essa é a realidade física de Bet. E temos também a realidade divina de Bet, que é lá em Êxodo, creio que capítulo 25, Deus diz que porque Deus ele
instituiu, ele pediu a Moisés que construísse um tabernáculo, um lugar de culto, para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Ele pediu para si um lugar de habitação, quando pediu para que Moisés construísse o tabernáculo. Essa é a realidade, essa é a simbologia do Bet. Bet e os nomes de Deus. Bet, ele é usado para alguns títulos de Deus, como Criador de Israel, que é Borei Israel. Também ele é usado para Filho de Deus, Ben Elohim, e juntando Abba, Pai, com Filho, Ben, nós temos a palavra para pedra. A palavra para pedra é Iven, é a junção de Abba com Ben, de pai com filho. Temos a palavra rocha, pedra. Temos então a revelação de Cristo, a rocha que foi rejeitada, que é Even Maasu, a rocha rejeitada. É uma figura de Cristo, certamente durante o seu primeiro advento. Bet então fala de casa, de tabernáculo, quando Deus instituiu a sua morada com os homens através do tabernáculo, e a palavra de Deus diz que ele tabernaculou entre nós, ele fez morada entre nós. Cristo fez morada na sua igreja. A Sagrada Escritura diz que nós somos morada, templo do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra Bet venha trazer luz, a revelação maior, que é Jesus Cristo, para a sua vida. Que Deus te abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre a terceira letra do alfabeto hebraico, o Gimel, que ele é representado como um camelo ou como um homem andando. O Gimel, ele simboliza um homem rico indo atrás de um necessitado para dar a ele uma oferta. Essa é a representatividade da letra Gimel para a cultura hebraica. A raiz da palavra Gimel é Gamal. Gamal significa para doar, para se entregar, para recompensar, para beneficiar, indicando que o Gimel, a natureza de doar, se entregar, pode liderar a pessoa para a bênção ou para o julgamento, porque você pode escolher doar ou escolher não doar. Essa é a representatividade do Gimel. O valor numérico de Gimel é 3, e 3 representa na Bíblia a estabilidade, como um banquinho de 3 pernas. Ele tem estabilidade. O número 3 também fala da importância da Trindade na Bíblia. Fala de Abraão, Isaac, Jacó. Fala das 3 divisões da Taná, que é a Torá, Neviim, em Ketuvim, que é a lei, os escritos sagrados e os profetas. Gimel, ele traz um nome muito importante para nós
cristãos. Goel. Goel é o Redentor. O Redentor. Levítico capítulo 25, verso 26. Nós temos Números capítulo 5, versículo 8, que fala sobre o Goel, o Redentor. E Deus, o próprio Deus, ele se identifica como o Redentor de Israel. E está em Salmos capítulo 19, versículo 14. Deus, o Redentor de Israel. E Deus também, ele se revela como Gadol, que é grande. Ele também se identifica como Gibor, maravilhoso. E ele traz Geulah. Ele traz redenção. Quantas palavras maravilhosas, Deus se entregando, se dando como Redentor, como um Salvador, como Remidor. Em João capítulo 4, versículo 42, Jesus o Messias, ele é o Remidor de toda a humanidade. Ele se doou ao necessitado, ele se entregou por nós. Que Deus possa te abençoar, que esse vídeo tenha sido enriquecedor, que você tenha se aproximado um pouco mais da grandeza, da verdade, da realidade que é em Deus. Através de sua palavra, ele se revelou. Através do hebraico, que é considerado o DNA de Deus, a língua que é o DNA de Deus. Ele tem grandes maravilhas prontas para serem descobertas. E em cada uma delas, Cristo revelado. Que Deus possa te abençoar. Siga os nossos vídeos. O próximo vídeo é sobre a letra Dalet. Amém. Tchau. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, seguindo a nossa série sobre as letras do alfabeto hebraico, nós vamos estar falando sobre o Dalet. O Dalet, ela é a quarta letra do alfabeto hebraico, portanto, o seu valor numérico é 4. O Dalet, ele simboliza uma pessoa necessitada que está encurvada. Dalet, ele vem da palavra hebraica dalá. Dalá significa para retirar, para empobrecer. E a palavra dalut, dalut significa empobrecimento, o pobre, os mistérios da letra Dalet. Como todas as letras do alfabeto hebraico, ela tem uma representatividade em si. E Dalet representa solidão. Dalet representa a consciência de possuir somente a si mesmo. E isso me faz lembrar da parábola que Jesus contou aos seus discípulos e aos seus seguidores, que diz que um homem havia plantado muito, juntado em seus celeiros, e então chega um grande dia e perguntam para ele: tudo isso que você junta, para quem será? E a sua alma. O mais importante é a sua alma. E as riquezas desse mundo são passageiras. O que mais importa é a nossa alma, o nosso espírito. A letra Dalet, ela traz esse simbolismo da escolha de estar fechados, sonhando, mas fechados em nós mesmos, ou você se abrir. A palavra conhecimento, Da'at, ela significa porta dos olhos. O Dalet, ele é a figura da humanidade que necessita de Cristo. A palavra para religião, Dat, Dalet, e Tav. Dat significa porta da cruz. Dat, religião, porta da cruz.
Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Espero que tenha sido enriquecedor. Você está conhecendo mais uma letra do alfabeto hebraico e que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A letra hebraica de hoje é Rei. É a quinta letra do alfabeto hebraico, portanto o seu valor numérico é 5 e ele se parece com um homem com seus braços abertos. O sentido do nome Rei é olhar, estar atento à tradição mística judaica. O rei, ele representa o sopro divino, aquele que foi dado em Adão, quando Adão foi formado e soprou nas suas narinas. Significa revelação, significa luz. Rei, por ter o valor numérico 5, ele corresponde ao nível físico de sensações, como os 5 sentidos, os nossos dedos das mãos, e também fala de 5 dimensões da alma. De acordo com a tradição judaica, fala de Nefesh, que a Bíblia diz que ser vivente é Nefesh, fala de instintos naturais, também fala de Ruach, que é espírito, o vento, emoções, que é a moralidade desse ser vivente. Também fala de Neshama. Neshama é a mente, é o intelecto desse ser vivente, que tem moralidade e, portanto, pensa. E também Hayá. Hayá é vida, que é a vida de Deus para nós. Estamos vivos, essa vida ela é proveniente de um ser, e esse ser é Deus que nos doou a vida. E também fala de Yeridá. Yeridá é singularidade, é unidade. Sabemos que o nome de Abraão e Sara foram mudados. O nome de Sara foi mudado e o de Abraão também. Quando nós olhamos para a Bíblia hebraica, nós percebemos que foi acrescentado, tanto no nome de Abraão, como no nome de Sara, a letra Rei. Era assim e ficou assim. Tanto Sara como Abraão tiveram o Rei adicionado em seus nomes. Rei é a figura da presença de Deus no coração humano. Fala de reprodutividade, fala de frutificação. A palavra Ish, que é homem, quando ela tem a sua forma feminina, que é Ishá, também o rei é acrescentado como um sufixo. Não podemos nos esquecer que o nome de Deus, apesar dele ter vários títulos, mas o nome de Deus, que a Bíblia traz como nome de Deus, Yud-Rei, Vav-Rei, o que nós transliteramos por Yehová. Esse é o nome de Deus, e ele traz 2 letras reis, que, portanto, simbolizando ainda mais a presença de Deus no coração humano. Que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Espero que você tenha compreendido a grandeza de Deus, os mistérios de Deus,
através dessa letra. E continue nos seguindo, nós vamos falar sobre as 22 letras do alfabeto hebraico. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a letra do alfabeto hebraico, Vav, ele tem um valor numérico 6. A primeira vez que Vav aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz, que diz que Deus criou os céus e a terra. O Vav ele é usado para essa conexão, céus e terra. Aí está o Vav. Ele então tem um simbolismo de fazer a conexão entre o espiritual com o material, céus e a terra. Ele representa o gancho que liga a realidade de Deus com a realidade humana. Essa é a representatividade do Vav. Ele é usado muitas vezes no texto de Êxodo, capítulo 27, versículo 9 e 10, se referindo aos ganchos de prata, que são chamados amudim, que são os ganchos de prata que foram usados para segurar as cortinas do tabernáculo, que é chamado Yehiá, as cortinas do tabernáculo. E uma curiosidade ainda maior sobre a letra Vav, já dissemos que ela faz conexão entre duas realidades. O Vav, ele está no centro da Torá, do Pentateuco, como nós conhecemos, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele está ali no centro da Torá. Em Levíticos capítulo 11, versículo 42, ali está a letra central. E essa letra central é o Vav. E esse Vav, ele está na palavra Garron. Garron, que significa barriga ou ventre. Como já falamos, o Vav ele tem um valor numérico 6, e o número 6, na tradição judaica, simboliza ou representa o homem, porque o homem foi criado no 6º dia. Apocalipse capítulo 13, versículo 18, diz que a besta tem o número do homem, que é o 666, como nós conhecemos, o número da besta, o número do homem, vindo aí dessa tradição judaica que 6 é o número do homem. Estamos falando de conexão, estamos falando de homem, de pessoas que vão fazer parte de uma geração restaurada em Cristo Jesus. Siga os textos, leia, se possível, nos originais hebraico, para que você compreenda o que eu estou falando. Tenha em mãos também como ferramenta de estudo, um bom dicionário hebraico, para que você possa desvendar os mistérios de Deus em sua palavra. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, que essa palavra venha fazer morada no seu coração. Isso é para você ter sede de buscar mais na fonte que é Jesus Cristo. O que eu estou dizendo para você são somente migalhas, vamos dizer assim, daquilo que Deus tem em sua palavra. Ele tem muito, 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 muito mais
além daquilo que nós pensamos e nós podemos imaginar. Deus, ele é tremendo, a sua palavra é viva e eficaz. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. A graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. A letra de hoje é Zayin. Zayin é um Vav e também tem, o que parece que tem, uma coroa em sua cabeça. Então é um Vav, é o número 6 coroado. Vav, ele tem um valor numérico 7. Os mistérios do Zayin. O Zayin é considerado coroado. Ele representa, o Vav, ele representa a luz de Deus para o homem. E Zayin representa a luz que retorna. A Bíblia diz que a mulher é a coroa do marido, Baal Shem Tov. Baal Shem Tov é a coroa do marido. Também fala que Zayin, ela pode ter uma representatividade de uma espada. Ela representa a espada e, por outro lado, também representa comida, que é mazon, comida. Ele fala de tempo, ele fala de se lembrar, fala de saher, que é se lembre, fala de tempo, tempo é Isman. Deuteronômio capítulo 32, verso 7, fala, lembre dos seus dias de velhice. Êxodo capítulo 20, versículo 8, diz que lembre do sábado para que vocês mantenham ele em santidade, ou mantenham ele santo. O Zayin, ele traz para nós a figura do homem coroado, traz para nós a figura do número 7, da completude, do dia em que Deus descansou após ter criado todas as coisas. Fala do homem coroado, fala então do rei, fala de Jesus, o rei de Israel, Jesus, o rei dos judeus. E também Zayin representa espada, ou seja, o rei que vem equipado com a espada. Que espada que o rei Jesus carrega? Em Apocalipse vemos a imagem de Cristo carregando a espada. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra é uma espada de 2 gumes, é a palavra, a Bíblia Sagrada, que representa o Espírito Santo. Ele também é aquele que traz alimento. Eu sou o pão da vida. Esse Cristo, Rei, esse Cristo que traz a espada, que traz a palavra, que traz o Espírito Santo consigo, esse Cristo que nos alimenta. Essa é a representatividade do número 7 coroado de Cristo Rei na nossa vida. Que o Senhor possa te abençoar cada vez mais. Essa foi a letra Zayin. Continue seguindo os nossos vídeos, vamos estar falando sobre todas as letras do alfabeto hebraico e as suas revelações sobre o Messias, sobre Cristo nosso Redentor, como Deus se revelou através do hebraico, que é o DNA de Deus, que é a língua hebraica. Que o Senhor possa te recompensar, em nome de Jesus. Tchau, tchau. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje
A letra é a letra Het. Het tem o valor numérico 8 e ela parece com a parede, com uma cerca. Ela é construída com duas letras, Vav e Zayin. O Vav é a figura de pessoas, de humanidade. E Zayin representa tempo, Zman, tempo. E Het, então, é a figura de gastar-se tempo em comunidade. Het também, ele representa luz, que vem de Vav, e também representa a luz que vem de Zayin. A luz de Vav é a luz que sai de Deus para o homem. E Zayin fala da luz que sai do homem para Deus, que retorna para Deus. Que ele então traz um simbolismo de vida. Haim, vida. E Hayá, que é viver, que também começa com a letra Het. Haim, vida. Hayá, viver. A vida verdadeira, ela vem do Hassidut. Hassidut é devoção, é a nossa devocional com Deus, é o nosso momento especial com Deus. Het é o número 8, então é o número da graça. Ren, graça. E ele está conectado com alguns eventos bíblicos. Por exemplo, o 8º dia de uma criança é o dia da circuncisão. Quando houve o dilúvio, 8 pessoas foram salvas pela arca que Noé havia construído. Deus também ele reafirmou o seu concerto com Abraão 8 vezes. Também temos Davi, o rei Davi, que era o 8º filho de Jessé. Ele representa a graça de Deus sobre nós. Esse gancho que liga essa letra Het, ele é chamado de jugo. O Zayin, que é o homem coroado, e temos do outro lado o Vav, que é o homem, e por cima temos o jugo. O jugo é a conexão entre essas duas letras que faz com que elas andem e trabalhem juntas. Esse jugo nos faz lembrar daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Ele diz: tomai o meu jugo e aprendei de mim. Trabalhem e se movam junto comigo e aprendam de mim. Essa é a lição que Het tem a trazer para nós. Que o Senhor Jesus te abençoe rica e poderosamente, e que a palavra de Deus possa penetrar na sua alma, te dar estabilidade física, te dar conhecimento, te dar poder para vencer as mazelas desta vida e assim caminhar com Cristo juntos. Nós podemos trabalhar com Ele e nos mover com Ele em direção ao céu. Tchau, tchau. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a letra é a letra Tet. O valor numérico da letra Tet é 9 e ela parece uma cobra que está enrolada dentro de um cesto. E ela é construída com a letra Vav e com a letra Zayin. Se você viu o vídeo anterior sobre o Het também é feito dessas duas letras. Ela tem um paradoxo, ela pode ser representar tanto o bem, como representar também o mal. Ela é a letra que é menos usada na Taná, e a que é mais usada é o Yud, só para você entender esse paralelo.
a primeira vez que ela aparece, a letra Tet, em Gênesis, capítulo 1, versículo 4, que diz: e Deus viu a luz e era boa. E Deus então dividiu a luz da escuridão, que tov, e era boa. Que Deus ele já faz separação entre luz e escuridão. Tet representa então as duas possibilidades do homem agir ou ser bom ou ser mal. Ela é feita de Vav, Enzayim, como nós dizemos, as mesmas partes que estão em Het, mas a diferença está no Vav, que ela tem um aspecto diferente. É um homem, que é uma figura de um homem que está ou se rendendo a Deus, encurvado, ou está se rebeliando contra Deus, submetendo aquele que está coroado, que é o Zayin, ou ele está se tornando Nahash, ele está se tornando mal, uma serpente. Ele pode ser bom, carregando em si o fruto do Espírito Santo, que é classificado com 9 características, está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. E, por outro lado, a característica da serpente, que está enrolada dentro do cesto, ou seja, os intentos malignos que estão dentro do homem. Para dar um exemplo daquilo que estamos falando, vamos usar aqui o exemplo de Moisés. Êxodo capítulo 4, versículo 2. Moisés, ao ter o encontro ali com Deus no monte, ele estava segurando em suas mãos o seu cajado, que representa a autoridade humana que Moisés tinha. E Deus então pediu esse cajado a Moisés. E Deus queria mostrar para Moisés que a autoridade humana que Moisés carregava tinha potencial mal. Tinha um potencial mal. Deus então havia mostrado antes que acontecesse para Moisés o que Moisés pecou. Ele foi proibido. Todos nós, alguns sabem dessa história, leia Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 4, se possível, todo o livro de Êxodo, para você compreender o que eu estou dizendo. Moisés, ele liderou o povo pelo deserto, e ele foi proibido por Deus de entrar na terra prometida por causa de um pecado que ele havia cometido. E esse pecado foi cometido com o cajado dele, com o seu próprio cajado. Ele tocou, ele feriu a rocha 2 vezes. É como se ele estivesse querendo de volta, como um ato de rebelião, a sua autonomia, a sua autoridade humana, e negando então a vontade de Deus, que disse para ele: fale para a rocha. E ele então usou sua autoridade humana, aquela que Deus já havia mostrado para ele que tinha intentos maus. Essa é a figura de Tet, é a ferramenta que nós temos, o conhecimento que temos em Deus pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal, para a manipulação das massas. Pode ser usado para benefício de pessoas, para que essas pessoas venham ter um encontro verdadeiro com a verdade e a verdade libertá-las. Mas também essa ferramenta que é o conhecimento da palavra pode ser usado, e eu digo com muito temor, tem sido usado algumas vezes para manipulação das massas em nome de Cristo. Infelizmente, que Deus possa te abençoar. Quero colocar
um versículo aí na tela, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 18. Eis que tenho posto diante de ti vida e morte, bênção e maldição. Escolha a vida. Essa é a palavra para você, essa é a letra Tet. Nos próximos vídeos vamos estar continuando com as letras do alfabeto hebraico. Espero que você esteja gostando dos vídeos, compartilhe, que Deus possa cada vez mais e mais te abençoar, abrir os teus olhos, te dar entendimento, conhecimento e sabedoria que provém dele, em nome de Jesus Cristo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A letra de hoje é a letra Yud. Yud tem um valor numérico 10. O 10 representa, para a cultura judaica, e também vemos na Bíblia, que as gerações de Adão até Noé foram 10 gerações, e de Noé até Abraão também foram 10 gerações. O símbolo de completude, porque foram 10 pragas enviadas quando o povo estava ainda no Egito, enviadas no Egito através de Moisés. Deus depois deu 10 mandamentos ao povo de Israel. Em Levítico capítulo 27, no versículo 33, Deus diz que a 10ª parte de tudo que o povo fizesse seria santo, consagrado ao Senhor, que é o que nós conhecemos como dízimo. Temos o nome de Deus, que é o tetragrama, ou seja, as 4 letras, que é o Yud Rei, o Vav e o Rei. E o tetragrama, ele se inicia com um Yud. O número 10, ele representa uma mão ou um braço estendido aos céus, como se estivesse pedindo a Deus algo. O Yud é a letra mais usada na Torá. O Yud é a letra mais usada na Torá. Ela aparece muitas e muitas vezes e ele é considerado o átomo das letras por ser tão pequeno. O Yud então representa a onipresença de Deus, o Deus completo que está em todo lugar. O Yud fala de humildade. O nome de Jacó, Yaakov, foi trocado para Israel. Israel é Yaakov. Todo o nome foi trocado, mas o Yud, ele permaneceu. O Yud é a humildade, ele representa a humildade do ser humano. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, diz que Israel é a menor de todas as nações. Fala da humildade. E não é por ser pequeno que o Yud ele não seja importante e vital. Pelo contrário, ele está em quase todas as letras. Aí vemos o Yud formando essas letras, ajudando em sua formação. O Yud é a completude, é aquilo que completa. Ele é vital. O Yud, apesar de representar uma mão, um braço estendido, ele também pode muito bem representar aquele que ora. Temos aí uma figura que pode mostrar para você o que eu estou dizendo aqui. Aquele que ora em humildade, buscando a face do Senhor. Essa é a letra Yud. Espero que Deus tenha falado com você através dessa letra. Busque mais conhecimento. A palavra de Deus ela é tremenda, ela é eficaz. O Senhor tem muito, muito mais para fazer nas nossas vidas. Que o Senhor possa te abençoar em Cristo Jesus.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a letra do alfabeto hebraico que vamos aprender é a letra Kaf, ou Raf. Kaf, quando ela estiver com dagesh, e sem dagesh é Raf. O valor numérico de Kaf é 20, e ele simboliza ou representa a palma das mãos. Kaf ele é escrito com Kaf e com Pei sufixo. E segundo a tradição judaica, o Kaf ele representa potencial e o Pei sufixo ele representa a realidade. Então o Kaf ele tem o poder de trazer o potencial à realidade. Os judeus e também os cristãos aprenderam assim a estar abençoando os filhos ou abençoando a quem peça oração, estendendo a palma das mãos sobre essa pessoa, assim crendo que Deus também estará estendendo a sua mão no momento da oração sobre a vida de quem ora e sobre a vida daquele que recebe essa bênção, essa oração. E aproveitando aqui a letra Kaf, vamos falar sobre catar, sobre coroar. Veremos aqui algumas coroas e a sua importância, tanto na tradição judaica como na tradição cristã, e também a sua aplicação a Jesus, o Messias. Segundo a tradição judaica, são 4 as coroas dadas ao povo de Israel. Uma delas é a Keter Torah, que é a coroa da lei, é a coroa que vemos literalmente adornando os rolos sagrados nas sinagogas. A segunda coroa é Keter Kehuná, que é a coroa do sacerdócio. A terceira coroa é a Keter Malhut, que é a coroa do reino. A quarta coroa é Keter Shem Tov, é a coroa de um bom nome. E o Novo Testamento nos fala de algumas coroas que os cristãos eles devem conhecer também. É a Keter Haraim, é a primeira coroa que falaremos, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, a coroa da vida. Essa coroa da vida é dada para aqueles que perseverarem os testes e as tentações desta vida. A outra coroa chama Keter Hatzedaká, é a coroa da justiça, 2 Timóteo 4, versículo 8, e ela é dada para aqueles que antecipam a vinda do Senhor, vivendo uma vida justa para Ele. A outra coroa é Keter Olam, que é a coroa incorruptível, está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25. É uma figura da vida eterna. Keter Atferet é a coroa da glória, 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Ela é dada para aqueles que fielmente apacentam o rebanho do Senhor. E tem a Keter Hakotzim, que é a coroa de espinhos, Mateus capítulo 27, versículo 29, e essa coroa de espinhos é a coroa que Jesus Cristo, ele usou. Então a letra Kaf, falamos de coroa aqui enquanto falamos da letra Kaf. A letra Kaf fala de abençoar, de palma das mãos, daquele que tem o poder de abençoar. E falamos de Cristo, aquele que tem todo o poder, todas as coroas de todas as tradições judaicas e cristãs. Ele tem poder. Jesus Cristo, ele tem poder. Que Deus possa te abençoar, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A letra de hoje é Lamed. Lamed está no centro, bem no centro do alfabeto hebraico,
ela é a 12ª letra, tem um valor numérico de 30 e ela é a única letra que se estende acima das outras. Por ela estar no centro, ela representa Melech HaMelachim, o rei dos reis. Ela fala de autoridade. Um rabi em Israel, ele diz que Lamed, o Mem e o Dalet, que formam a palavra Lamed, ela representa, ela fala do Lev, Mevin, Ha'at, do coração que entende com sabedoria, coração que entende a sabedoria. É importante também dizer que Lamed, quando ele está colocado como um prefixo, por exemplo, rei, Meler, aí eu digo Lameler, eu estou querendo dizer para o rei. Ele indica a direção da ação, ele indica a direção da ação para o rei Lameler. Essa é a letra Lamed. Espero que ela tenha sido guardada aí no seu coração. A letra que está no meio, no centro, prefigurando o rei dos reis. A letra que se sobrepõe sobre todas as outras, diz que ela fala daquele coração que está disposto a aprender, daquele coração que está cheio de conhecimento. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus Cristo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre a letra Mem. Mem tem um valor numérico 40, ele representa água, por causa primeiro da sua letra, que parece ondas no oceano, e também por causa da letra Mem, que é a letra de Maim, que é água. Então, ele fala dos mananciais, das fontes da lei. É o que representa o Mem. Mem, ele fala também de pessoas, ele fala de nações, ele fala de multidões. Jesus, em sua parábola, quando ele se refere à água, muitas águas, algumas das vezes em suas parábolas é aplicado a interpretação dessa parábola como águas para a nação, para pessoas, muitas pessoas. Em Provérbios capítulo 18, verso 4, também diz que as palavras que uma pessoa fala é como águas profundas. Então, nossas palavras também representam esse mem, representam águas profundas. O conhecimento, ele é muito profundo. E por falar em 40, nós também podemos nos lembrar 40 dias e 40 noites em que choveu na terra no momento ali do dilúvio, em Gênesis capítulo 5 em diante. E também nos faz lembrar dos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto. Lembra também dos 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai para receber de Deus a lei para o povo que nós conhecemos hoje como os 10 mandamentos. Em João capítulo 7, versículo 38, Jesus ele diz que ele é aquele que faz fluir de dentro de nós águas, mananciais, aquele que acredita, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, fluirá o Espírito Santo, fluirá conhecimento. Então o Mem, ele fala de águas, ele fala de mistérios profundos, ele fala de conhecimento da graça divina, conhecimento do eterno, e que Jesus Cristo faça fluir em seu interior rios de águas vivas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A letra de hoje é a letra Nun. Nun é a 14ª letra do alfabeto hebraico. O seu valor numérico é 50. Ele faz referência à liberdade, à vida completa. Isso se referindo ao jubileu. Jubileu é o 50º ano, é onde os escravos são soltos, onde a terra volta para o seu dono. O ano 50, o ano do jubileu, o ano da libertação. Esse é o que representa a letra Nun. E também o seu valor numérico, 50. A letra Nun fala de fidelidade, fala da recompensa da fidelidade. Em Tiago, capítulo 4, verso 10, diz que aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, a seu tempo ele o levantará. E os judeus, eles sabem que o tempo da recompensa é o jubileu. Outra curiosidade a respeito de Nun é que ele, em aramaico, ele fala de peixe. Peixe. Nun, em aramaico, é peixe. E peixe, como nós sabemos, é o símbolo do cristianismo desde os tempos antigos, quando ainda os imperadores se aderiram ao cristianismo, eles usavam o símbolo do peixe. Vamos ver aqui que tinha uma inscrição nesse peixe. E essa inscrição dizia Jesus Cristo, o Filho do Deus Salvador. Estava escrito Jesus Christus Theo Huios Soter. Fazendo um anacronismo dessas letras, o resultado foi ictus. Ictus, em grego, é peixe. Então, Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador, juntando as primeiras letras, fazendo um anacronismo, o resultado foi peixe. E não foi uma questão de sorte, uma questão de aconteceu de ser assim, não. Deus, ele já tem todos os teus planos já perfeitos e nós só cumprimos aquilo que Deus já preparou para nós. Isso não foi assim em vão. Deus tinha um propósito para que fosse assim. Em Êxodo capítulo 33, verso 11, é a primeira vez que aparece Nun na Torá. Josué, filho de Nun. Foi Josué que entrou na terra prometida com o povo. Moisés chegou até ali na divisa, até o Rio Jordão. Mas do Jordão para a terra de Canaã, foi Josué quem fez essa conquista junto com o povo. Josué, filho de Nun. Josué, filho da vida, filho da prosperidade, porque o Nun, ele representa a vida abundante, assim como num cardume de peixe, eles se movimentam debaixo das águas, eles se reproduzem em grande quantidade. O peixe, ele simboliza atividade e vida. Sabemos que Joshua em hebraico é Yehoshua, Deus que salva, filho da vida. Nós estamos falando claramente de Jesus e a sua missão de salvar e nos levar para a nova Canaã, a nova Jerusalém. Salmo 72, verso 18 e 19 diz assim: Glória a Deus, ao Deus de Israel, que sozinho fez grandes feitos. Glória ao seu nome para sempre. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém e amém. Siga aí todos os vídeos, nós vamos falar das 22 letras do alfabeto hebraico e dos seus segredos. Sei que estamos falando do alfabeto hebraico, estamos falando de segredos profundos, mas isso aqui é só para você saber que por trás de cada detalhe, Deus, ele tem Jesus Cristo revelado. A letra Nun. Espero que Deus possa ter falado com você, que você possa ter compreendido tudo aquilo que Deus tem para a sua vida.
Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A letra de hoje é a letra Samer. Samer, ela fala de bênção, do ato de abençoar. A raiz da palavra Samer, ela significa levantar, se erguer, suportar, colocar as mãos sobre, que é semirá, que vem da raiz Samer. Em Levítico capítulo 8, em Êxodo capítulo 29, fala do ritual sacrificial do tabernáculo. Esse ritual sacrificial do tabernáculo, ele exigia que o sumo sacerdote e até mesmo Moisés colocasse as suas mãos sobre, no caso de Moisés, Moisés colocou a sua mão sobre a cabeça dos sacerdotes e os sacerdotes colocaram as suas mãos sobre a cabeça do animal que seria sacrificado. Esse colocar as suas mãos sobre é a palavra semirá, colocar sobre. Levítico capítulo 16, verso 21, Deuteronômio capítulo 34, verso 9, Ezequiel capítulo 24, verso 2, e em vários outros lugares aparecem essa palavra, que também pode representar um escudo. E as cerimônias rabínicas hoje falam de consagração, ordenação. Eles chamam esse ato da ordenação de semirá, que é colocar a sua mão sobre. Êxodo capítulo 29, verso 10. E você os trará para a tenda da congregação. Arão e seus filhos devem colocar as suas mãos sobre a cabeça do novilho. Eles devem samar, eles devem colocar as suas mãos sobre a cabeça do novilho. E o número 60, que é o valor numérico de Samer, está também ligado na tradição judaica com a bênção judaica, que está em Números capítulo 6, versículo 23 ao 27. Ao contarmos as letras da bênção sacerdotal, vão ser 60 letras hebraicas nessa bênção. Então, colocar as mãos sobre, fala também de bênção, o ato de abençoar, o ato de estar transferindo, no caso dos sacerdotes e de Arão, eles estavam transferindo algo, é o ato de transferência. E no caso das bênçãos, quando você fala as bênçãos de Deus para o seu filho, quando você fala as bênçãos de Deus com as mãos sobre o seu filho, você está passando para ele, pela autoridade de Deus, as bênçãos do próprio Deus. Essa foi a letra de hoje, espero que você tenha sido abençoado por mais este momento. Estamos aqui falando do alfabeto hebraico e dos seus segredos. Creio que vemos aquele que nos abençoa mais e mais e mais todos os dias, Cristo Jesus, aquele que se entregou por nós, aquele que se fez sacrifício por nós, para que possamos ser abençoados, abundantemente abençoados pela sua graça. Que Deus possa te abençoar. Tchau, tchau. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A letra de hoje é a letra Ain. Ain tem um valor numérico 70 e ela representa um pictografado. Ele era como o desenho de uns olhos e ele passou para o grego e chegou no latim, que é o alfabeto que nós conhecemos, o alfabeto latino, e ele veio com uma letra O, porque ele era exatamente o desenho de um olho, Ain. Então ele representa
a visão, ver, o ato de ver. Ou também, estendendo um pouco esse conhecimento, o ato de compreender e obedecer. Jeremias capítulo 5, verso 21, trazer luz a essa compreensão. Isaías capítulo 6, verso 10 também. E Mateus capítulo 13, versículo 15. Pode trazer um pouco de luz ao significado, ao sentido, a letra Ain. A letra Ain, assim como o Aleph, é uma letra muda. Ela não tem som, mas dizem que ela não fala, mas ela consegue ver. Então ela representa a atitude de humilhação, que é anavá, humilhação. E também fala de serviço, que é avodá, fala também de jugo, que é ol, mas por outro lado, existe um balanço. A letra Ain representa os olhos e nós temos 2 olhos. É uma forma de Deus dizer para você que você pode usar os teus olhos para o mal ou usar os teus olhos para o bem. É como Deus dizendo para você que você pode escolher. Avodá zará é idolatria. E também avedut. Avedut é escravidão. Todas essas coisas, elas nascem no coração daquele que tem um coração mau. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Há um conceito aqui que pode muito bem explicar o que a letra Ain simboliza na sua essência e dizer que o mundo é refletido, o mundo de fora, é refletido nos nossos olhos, mas o nosso interior também pode ser revelado pelos nossos olhos. A ciência hoje, ela comprova isso, que o nosso corpo, na linguagem corporal, o nosso corpo, ele pode fingir, pode manipular, mas existem as microexpressões faciais, e essas microexpressões faciais, elas não mentem, porque elas estão ligadas direto com o sentimento. E já foi comprovado cientificamente por microexpressões faciais, pode-se revelar o que realmente a pessoa disse. É uma área fantástica da neurociência, mas que Deus já havia colocado no homem desde a sua criação, que só agora pôde ser revelado. Deus, ele é perfeito. Provérbios capítulo 15, verso 3, diz que os olhos do Senhor estão em toda parte observando o bom, observando o mal. 2 Crônicas capítulo 16, verso 9, também fala dos olhos do Senhor que estão sobre toda a terra. Essa foi a letra Ain. É aquilo que Deus já preparou geneticamente para o ser humano. Os olhos. Os olhos, eles não podem mentir. São as janelas da alma. E que Deus possa te abençoar, que Deus possa encher o seu coração daquilo que é bom, para que possa os teus olhos revelar também aquilo que é bom. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Tchau, tchau. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A letra do alfabeto hebraico de hoje é a letra Pei. Pei, se ela tiver um dagesh, um pontinho no centro, mas se pronuncia Fe, Fe, quando ela está sem o dagesh. O valor numérico de Pei é 80. Ele foi escrito primeiramente como uma boca. Pei, então, ele significa, ele representa uma boca, mas não só uma boca, representa o ato de falar, o ato de se expressar, se vocalizar, o ato da oratória. E assim como os olhos, eles são as janelas dos sentimentos, as janelas da alma, que a alma é a nossa psique, o nosso sentimento, representado pelo Ain, que nós vemos no vídeo, você pode ver, assistir aí no vídeo anterior. A letra Pei, ela é a verbalização,
desse sentimento, a verbalização dessa realidade que existe dentro de você. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e João capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz que Deus, ele criou pela palavra. Ele criou verbalizando aquilo que estava já em seus planos. Ele verbalizou. E em João, ele chama essa palavra de Logos. Logos é Cristo. E Salmo capítulo 33, verso 6, também podemos ver essa realidade de Deus criando pela palavra. E existe também a outra face das palavras. Em Provérbios capítulo 10, versículo 19, diz que a boca que não fala coisas boas, ela devia estar quieta, calada. A nossa boca, ela revela os nossos sentimentos. Não há como falar daquilo que não esteja dentro de nós. Só falamos, só pronunciamos, só discursamos aquilo que está dentro de nós. Essa foi a letra P. Espero que você tenha compreendido a grandeza de Deus através do que Ele criou, da sua forma de se expressar. É muito grandioso o que Deus fez, o que Deus faz através do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, ele é rico, muito, muito profundo. Estamos aprendendo só algumas nuances de cada palavra, para que você possa pesquisar mais, para que você possa compreender a profundidade das riquezas, das maravilhas de Deus. E uma forma de chegar nessas riquezas é por meio do alfabeto hebraico. Creio que existe sim a revelação de Deus para nós, creio que existe sim a revelação de Cristo num todo, porque todo o alfabeto hebraico, ele aponta para Cristo, ele aponta para a grandeza de Deus. E que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. Tchau, tchau. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A letra de hoje é o Tsadi. Tsadi, ele tem um valor numérico 90, e 90 se refere à matriarca Sara, quando tinha 90 anos de idade. Deus fez frutificar um ventre que já não podia gerar. O Tsadi, ele fala da obediência, ele fala do justo. Ele representa essa ligação entre obediência e justiça divina, como vemos na vida de Sara, que ela obedeceu e Deus então fez o que ele precisava fazer na vida dela, que é trazer Isaque à existência. Em Abacuque capítulo 2, versículo 4, podemos ver essa ligação entre obediência e justiça de Deus. Deuteronômio capítulo 32, verso 4, diz que Deus, ele é perfeito em sua justiça. Ele é um Deus surpreendedor. Ele nos surpreende, assim como aconteceu, como eu já disse, na vida de Sara, quando ela não esperava mais, ela já estava na idade de 90 anos, e Deus a então surpreendeu com a sua justiça. E a tradição judaica diz que, assim como os anjos, os Melahim, eles são mensageiros de Deus nos céus, os justos, que são os Tzadkim, que são os justos, eles são os mensageiros de Deus na terra. Esse conceito é muito profundo, pois a Bíblia diz que não há um justo nem um justo sequer. Mais uma vez, nós vemos a figura de Cristo, o justo, aquele que não cometeu nenhum pecado. Este é o mensageiro de Deus na terra, o justo. Essa foi a letra Tsadi. Que Deus possa te abençoar mais e mais em Cristo Jesus.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A letra de hoje é a letra Kuf. Kuf, ele tem um valor numérico 100 e ela é a única letra que vai abaixo das outras letras, assim como o Lamed é a única letra que vai acima do nível das outras letras. O Kuf, ele vai abaixo das letras hebraicas, e o que nos dá a entender que a letra que se humilha, é isso mesmo, a letra que se humilha e se abaixa. E a letra Kuf é a letra para Kadosh. Kadosh é santidade. E também é a letra para Klipa. E o Kuf, ele fala de 100. 100 anos foi a idade que Abraão tinha quando concebeu Isaac, o filho da promessa. E Isaac, quando estava ali plantando em suas terras, a Bíblia diz que ele colhia 100 por 1. Era 100% de aproveitamento. Então, a letra Kuf, ela representa isso, ele representa a completude do ato que deu certo, ele representa a idade que Abraão também ele concebeu Isaac, e 100 também fala de humilhação. A Bíblia diz também que fala da parábola do semeador, e o semeador ele colhia 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Colher 100 por 1 é ter a bênção completa. Então, que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, em nome de Jesus Cristo, que você possa colher 100 por 1 em Cristo Jesus. Tchau, tchau. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A letra de hoje é a letra Resh. Resh, ele fala de cabeça, Rosh, cabeça, início. Israel, o ano novo, é o Rosh Hashanah, é o ano novo, é o início do ano, a cabeça do ano. Gênesis capítulo 1, verso 1, fala de Bereshit, no início, no princípio. O valor numérico para Resh é 200. E em Provérbios fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Resit Harmah. O princípio da sabedoria é como que Resh representasse uma cabeça que se dobrasse. Uma cabeça que se dobra. O intelecto, a inteligência humilhada diante de Deus. Esse versículo representa muito bem o que o Resh simboliza, porque o temor do Senhor, a humilhação diante do Senhor é o princípio da sabedoria, o intelecto humano se dobrando diante das grandezas de Deus. Esse é o simbolismo de Resh. E a sabedoria, ela tem o lado humilhado da sabedoria. Por exemplo, quando um professor, por mais científico que ele seja, por mais matemático que ele seja, por mais inteligente que seja, quando ele vai ensinar uma criança, ele precisa falar a linguagem da criança, senão a criança não vai compreender o que ele está falando. E assim, a sabedoria é dada a nós, em gotas. Deus, ele se revelou gradualmente, através da sua palavra, através dos personagens bíblicos que ali estão, homens e mulheres que viveram tudo aquilo para ensinar-nos gradualmente até apontar para Cristo tudo aquilo que foi ensinado através dos profetas, dos salmos. O Cristo disse, tudo aquilo fala de mim. Cristo, ele é revelado nas Escrituras. Essa é a grandiosidade da sabedoria de Deus. O ponto máximo, clímax da mensagem é Cristo, mas que Deus foi revelando gradativamente, como se revelasse a sua sabedoria a uma criança. Essa é a palavra Resh, que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. Tchau, tchau. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A letra de hoje é o Sin, ou Shim. Essa é a letra
que se parece com chamas de fogo. O Shim ou Sin, se tiver o Dagesh, ele se diferencia na pronúncia. E a palavra fogo em hebraico é Esh, Esh, um Aleph e um Shim. Curiosamente, ele é representado com 3 hastes, como se fossem chamas de fogo. E nós sabemos muito bem que as 3 hastes, que é um único ser, é a Trindade Santa e Divina, é Deus se revelando a nós através de Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. O Shim, ele fala de dormir, Sheina. Ele fala de Shanan, de se entregar. E essas 2 palavras têm relação com o sentimento de calma, com o sentimento de entrega. E a palavra mudança, eu sou o Senhor, Deus e não mudo, como está escrito na Bíblia, aquela palavra é Shanit. Shanit é aquilo que é permanente, como um fogo. Ele é permanente, ele não muda, mas ele tem os seus movimentos. Ele é dinâmico, um fogo consumidor. Ele é potente, ele é presente, e o valor numérico para Shim é 300, e nos faz lembrar de Gideão e os 300 soldados que foi e venceram um grande exército no nome do Senhor. Que a palavra do Senhor te abençoe rica e abundantemente, que o Senhor te traga paz, te traga calma neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, tchau. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A letra de hoje é a última letra do alfabeto hebraico. É a letra Tav. Tav tem um valor numérico 400 e ela representa o selo de Deus, a verdade de Deus. A palavra Emet, verdade, em hebraico, começa com a letra Aleph e vai ao Mem e depois o Tav. Emet. Emet é a primeira letra, a letra do meio, que é Mem, e a última letra. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus disse: eu sou o início, eu sou o meio e eu sou o fim. Assim como em Apocalipse ele diz: eu sou o alfa e o ômega, em grego, e em hebraico seria: eu sou o Aleph e eu sou o Tav. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Ele é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E a letra Tav fala de julgamento. Todo fim nos lembra de julgamento. O fim das nossas obras, sendo elas boas ou más, passará por um julgamento. O fim é o julgamento. E 400 é o valor numérico de Tav. Então, todo fim, ele leva a um julgamento. E todo julgamento é um novo começo. Ou você é condenado, aí você vai ter uma vida diferente, ou você é dado como inocente. Então, a sua vida vai ser diferente a partir dali. Todo fim, leva um novo começo. Essa é a letra Tav. Que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus rica e abundantemente. Tchau, tchau.